Ao longo das décadas, as mulheres que guardavam os campos de concentração nazistas tornaram-se a face feminina da destruição. Dentro de uma máquina onde o tormento e a eliminação em massa faziam parte do cotidiano, essas mulheres não se limitavam a seguir instruções, elas as aperfeiçoavam e as tornavam mais letais. Empunhando instrumentos de punição e exibindo rostos desprovidos de qualquer piedade, elas transformaram a vida de milhares de detentas em uma tortura sem limites. Os nomes de Auschwitz, Ravensbrück e Bergen-Belsen ressoavam com terror quando sua presença era mencionada. Essas mulheres nunca foram meras testemunhas do extermínio, mas tornaram-se elementos centrais em sua execução. Elas decidiam entre a vida e a morte dos prisioneiros e, às vezes, seu sadismo ia muito além de qualquer instrução que tivessem recebido. Elas criaram novas maneiras de infligir dor, levando a violência a extremos que jamais poderiam imaginar. Quais foram exatamente as atrocidades que essas mulheres perpetraram dentro dos campos de concentração? Que fatores as levaram a ultrapassar os limites da simples obediência cega? Os Guardiões do Terceiro Reich, mulheres a serviço da destruição. A inclusão de mulheres no aparato dos campos de concentração nazistas faz parte de um episódio histórico pouco pesquisado, mas crucial na máquina de extermínio do Terceiro Reich. A administração nazista, caracterizada por sua abordagem metódica para eliminar grupos considerados indesejáveis, expandiu sua influência para penetrar em todas as facetas da sociedade, incluindo os mecanismos repressivos dos campos de concentração. Embora a organização militar desses complexos não tivesse inicialmente previsto a inclusão de mulheres em cargos de comando, a expansão geográfica do Reich e a demanda urgente pela transferência de soldados homens para teatros de operações após 1941 alteraram drasticamente esse cenário. A SS, a corporação paramilitar responsável pela operação dos campos, iniciou campanhas ativas de recrutamento feminino para compensar a escassez de efetivo masculino, estabelecendo divisões auxiliares de mulheres que gradualmente assumiram responsabilidades cada vez mais cruciais na administração do terror e da aniquilação. Essa estratégia de recrutamento exemplificou a percepção contraditória nazista sobre as mulheres alemãs. Reverenciadas como guardiãs do lar e mães exemplares, mas simultaneamente requisitadas como participantes efetivas na construção do Estado autoritário. Os editais de recrutamento eram constantemente divulgados por meio de publicações locais, oferecendo salários atrativos e perspectivas de progressão na carreira. Para um número considerável de mulheres, especialmente aquelas com educação básica ou oriundas de áreas rurais, essas propostas representavam alternativas especialmente atraentes em um contexto marcado por restrições econômicas. O espectro demográfico das candidatas incluía diversas origens: donas de casa dedicadas, cabeleireiras, profissionais da saúde, educadoras e operárias industriais que, motivadas por convicções ideológicas ou considerações práticas, se juntaram a um aparato que as moldaria como perpetradoras de atrocidades. Ravensbrück, o principal campo de concentração feminino localizado a aproximadamente 90 quilômetros de Berlim, serviu como instituto de treinamento para futuras guardas. Nessa instalação, elas passaram por um programa intensivo de treinamento de 4 semanas que combinava lavagem cerebral ideológica com educação prática. Elas dominaram métodos de dominação por meio de violência física e mental, desumanização metódica das detentas e submissão incondicional à estrutura hierárquica. O programa de treinamento enfatizava a importância de perceber as detentas não como indivíduos, mas como figuras descartáveis dentro de um sistema maior. Seu treinamento incluía o domínio de instrumentos punitivos como chicotes e bastões, educação sobre vigilância do trabalho escravo, estruturação de processos seletivos para determinar quem continuaria trabalhando e quem seria eliminado, e manutenção da ordem por meio de intimidação psicológica. Ao contrário de seus colegas homens, cujo treinamento se concentrava em elementos militares, as mulheres recebiam treinamento especializado para controlar prisioneiras nas divisões femininas dos campos. Após a conclusão do treinamento, essas mulheres eram distribuídas entre diversos campos, como Auschwitz, Stutthof, Bergen-Belsen e diversas instalações subsidiárias. Sua influência era especialmente notável nas áreas destinadas às mulheres, onde mantinham controle total sobre as prisioneiras.
Entre suas responsabilidades mais atrozes estavam participar de processos seletivos para câmaras de gás, supervisionar o trabalho escravo até o colapso físico, executar punições extremamente brutais e administrar circunstâncias que praticamente garantiam altas taxas de mortalidade. Figuras como Maria Mandel e Elisabeth Volkenrath se destacaram por sua excepcional eficácia na execução de estratégias genocidas. Seu comportamento, apesar de fazer parte de um sistema hierárquico e estruturado, demonstrava um nível de crueldade que excedia em muito o simples cumprimento de diretivas superiores. Essas figuras tornaram-se componentes essenciais do aparato de extermínio nazista, contribuindo diretamente para o sofrimento e a morte de milhões de pessoas. O que era particularmente perturbador nessas guardas, como seria demonstrado em relatos e processos judiciais subsequentes, era que muitas demonstravam uma dedicação que ia muito além do mero cumprimento de ordens. Elas desenvolveram seus próprios métodos de crueldade, desenvolvendo técnicas de tortura e punição que nunca haviam sido especificamente instruídas. Esse aspecto da escolha individual dentro de um sistema coercitivo desafia explicações simplistas sobre o envolvimento das mulheres no Holocausto. Analisar os papéis desempenhados por essas mulheres fornece insights fundamentais sobre a capacidade humana de se adaptar a sistemas de crueldade institucionalizados. Sua evolução demonstra processos de radicalização pelos quais indivíduos aparentemente normais, sem histórico prévio de comportamento violento, podem se metamorfosear progressivamente em perpetradores de atrocidades quando elementos específicos se combinam. Doutrinação ideológica, pressão do sistema, desumanização metódica do outro e oportunidades de exercer autoridade sem restrições morais. A transformação do envolvimento feminino no Holocausto demonstra como, em condições extremas, essas mulheres foram moldadas pela ideologia nazista até se tornarem agentes ativas de um sistema projetado para eliminar milhões de vidas. Seu treinamento e papéis dentro do mecanismo repressivo as transformaram não apenas em facilitadoras do processo de extermínio, mas também em perpetradoras diretas de violência e morte. Pesquisas sobre seu envolvimento fornecem insights essenciais para a compreensão de como indivíduos comuns podem ser transformados em perpetradores de atrocidades em circunstâncias específicas. Bergen-Belsen, o campo onde a morte se tornou mulher. Bergen-Belsen é um exemplo fundamental para analisar a extrema brutalidade das guardas femininas no sistema de campos de concentração nazista. Embora menos notório que Auschwitz ou Treblinka, este complexo na Baixa Saxônia, Alemanha, tornou-se um dos teatros mais catastróficos do Holocausto, acumulando mais de 70 mil vítimas sem a necessidade de câmaras de gás permanentes. As guardas femininas desempenharam um papel crucial na gestão deste inferno terrestre, onde a morte se espalhava principalmente por meio da fome, epidemias e abusos metódicos. As origens de Bergen-Belsen remontam a 1940, quando funcionava como centro de detenção para prisioneiros de guerra franceses e belgas. Após a invasão da União Soviética, foi reconfigurado como Stalag 11C, destinado a abrigar prisioneiros soviéticos. Em março de 1942, aproximadamente 41 mil prisioneiros soviéticos haviam sucumbido ali em consequência de fome, epidemias e exaustão causada pelo trabalho escravo. O momento crítico veio em 1943, quando o Escritório Central de Administração Econômica da SS assumiu as operações, transformando-o em um campo de concentração no sentido mais estrito. À medida que o Exército Vermelho avançava da frente oriental, milhares de detentas foram transferidas para o coração do Reich. Em agosto de 1944, uma divisão de Bergen-Belsen foi estabelecida como um campo feminino, onde milhares de prisioneiras evacuadas principalmente de Auschwitz e Ravensbrück foram agrupadas. As circunstâncias nessa área eram particularmente horrendas: superlotação extrema, suprimentos alimentares completamente inadequados e a disseminação descontrolada de doenças como o tifo. Paralelamente a essas transferências de prisioneiras, houve a chegada de numerosos guardas da SS, muitos dos quais haviam sido previamente designados para campos na frente oriental. Em Bergen-Belsen, um grupo específico de guardas ganhou uma reputação sinistra por sua brutalidade metódica.
Elisabeth Volkenrath, que havia participado ativamente das seleções para as câmaras de gás de Auschwitz, assumiu o cargo de supervisora-chefe do campo feminino. Relatos de testemunhas oculares a retratam jogando intencionalmente uma idosa escada abaixo de uma oficina, causando sua morte imediata. Ela rotineiramente se apropriava de medicamentos destinados aos doentes e organizava sessões de punição durante as contagens, forçando prisioneiras debilitadas a desmaiar ou morrer. Johanna Bormann, consideravelmente mais velha que suas colegas e conhecida como a Mulher dos Cachorros, usava um pastor alemão treinado para atacar prisioneiras sob seu comando. Sobreviventes descreveram como ela permitia que seu animal atacasse mulheres selvagemente por pequenas transgressões, como pegar vegetais caídos, causando ferimentos que frequentemente eram fatais devido à infecção, dada a falta deliberada de atendimento médico. Herta Bote, apelidada de a sádica de Stutthof por seu comportamento no campo, era intimidadora com sua estatura de 1,85 metros. Ela supervisionava equipes de trabalho que coletavam madeira e espancavam metodicamente prisioneiros enfraquecidos que não conseguiam acompanhar o ritmo. Durante seu julgamento subsequente, ela admitiu ter esbofeteado prisioneiros, mas negou ter usado instrumentos para espancá-los, contradizendo vários depoimentos independentes que a identificaram como responsável por espancamentos fatais. A vida cotidiana sob o olhar atento desses guardas se desenrolava em uma atmosfera de terror constante. Os prisioneiros enfrentavam apreensões intermináveis, nas quais tinham que permanecer em pé por horas, sem se importar com o clima ou com sua fraqueza física. Sanções arbitrárias, como ajoelhar-se sobre cascalho afiado por horas ou permanecer descalço na neve, eram aplicadas por pequenas transgressões, como um botão mal fechado ou um olhar interpretado como desafiador. Os últimos meses da guerra desencadearam uma deterioração catastrófica das condições dos campos. O afluxo maciço de prisioneiros evacuados do leste criou uma superlotação extrema, enquanto o suprimento de alimentos foi drasticamente reduzido. Doenças se espalharam descontroladamente devido à ausência deliberada de instalações sanitárias e medicamentos adequados. Os guardas contribuíram ativamente para essa situação, confiscando alimentos sistematicamente, negando atendimento médico e aplicando punições que aceleraram a deterioração física dos prisioneiros já debilitados. Março de 1945 marcou o ponto mais mortal da história de Bergen-Belsen, com aproximadamente 18.000 mortes documentadas em um único mês. Quando as tropas britânicas libertaram o campo em 15 de abril de 1945, encontraram cenas apocalípticas. Milhares de cadáveres insepultos espalhados pelo terreno, quartéis abarrotados de moribundos e sobreviventes tão debilitados que mal conseguiam se mover. Um oficial britânico descreveu a cena como um acre de terra coberto de mortos e moribundos, impossível distinguir uns dos outros. Em meio a esse panorama de morte, os britânicos encontraram numerosos guardas da SS, incluindo várias guardas femininas que haviam optado por permanecer no campo enquanto outras escapavam. Essas mulheres foram imediatamente presas e, como primeira medida de justiça imediata, forçadas a participar da limpeza do campo. Fotografias documentando guardas femininas carregando cadáveres para valas comuns tornaram-se imagens icônicas que circularam globalmente, oferecendo um primeiro vislumbre da responsabilização pelos crimes cometidos. A singularidade do caso Bergen-Belsen residia no fato de ter sido julgado com grande parte de seus funcionários ainda presentes no local, situação que mais tarde facilitaria a realização dos infames julgamentos de Bergen-Belsen, marcando a primeira vez em que supervisoras enfrentariam processos sistemáticos por suas atrocidades. Essa situação incomum, considerando que a grande maioria dos campos de concentração havia sido desocupada a tempo para a fuga dos perpetradores, transformaria Bergen-Belsen em um ponto focal fundamental para o estabelecimento legal do registro do envolvimento feminino nas atrocidades do Holocausto. Bergen-Belsen demonstra como as guardas não eram meras observadoras ou participantes marginais, mas sim elementos essenciais do sistema de terror nazista. Sua brutalidade diária, combinada com a administração deliberada de condições desumanas, criava um ambiente onde a morte era virtualmente inevitável.
Depoimentos de sobreviventes revelam que essas mulheres não apenas seguiam ordens, mas frequentemente demonstravam sua própria iniciativa na aplicação da crueldade, contradizendo narrativas exculpatórias posteriores baseadas na obediência à autoridade. Irma Grese e Maria Mandel, as faces do terror desumano. Auschwitz, o coração do genocídio nazista, também serviu como palco onde certas guardas femininas ganharam fama por exibirem níveis de crueldade além de toda compreensão humana. Entre essas figuras, Irma Grese e Maria Mandel personificam modelos opostos, mas igualmente destrutivos, de perpetradoras. A primeira, produto da radicalização juvenil sob o nacionalsocialismo. A segunda, uma gestora competente que direcionou sua ambição profissional para a execução sistemática de extermínio. Suas histórias pessoais demonstram como o aparato nazista conseguiu transformar mulheres comuns em componentes essenciais da máquina genocida. Irma Grese, nascida em 7 de outubro de 1923, em uma família rural em Mecklemburgo, personifica o exemplo típico de radicalização prematura sob influência nazista. Após abandonar a escola aos 14 anos e tentar sem sucesso formar-se em enfermagem, descobriu um senso de pertencimento e identidade na Liga das Moças Alemãs, BDM. A morte prematura de sua mãe e um ambiente familiar em que seu pai simpatizava com as ideias nacional-socialistas criaram o contexto favorável para sua adesão à ideologia extremista do regime. Em 1942, com apenas 18 anos, Grese alistou-se voluntariamente na SS-Gefolge, comitiva feminina da SS, inicialmente designada para Ravensbrück como guarda de treinamento. Sua tenra idade não a impediu de demonstrar extraordinária habilidade em disciplina violenta, o que a levou a ser transferida para Auschwitz-Birkenau em março de 1943. Lá, inicialmente supervisionou equipes de trabalho femininas, mas seu compromisso com a manutenção do terror lhe rendeu rápidas promoções até se tornar supervisora do Campo C, que abrigava principalmente deportados húngaros. O que diferenciava Grese de seus contemporâneos era a óbvia gratificação psicológica que ela obtinha com o sofrimento alheio. Ela criava métodos personalizados de crueldade que iam muito além das exigências institucionais. Selecionava caprichosamente prisioneiros para episódios de tortura sofisticada, geralmente visando jovens atraentes que ela interpretava como rivais para sua própria vaidade. Esse lado pessoal de sua brutalidade indica motivações psicológicas intrincadas que iam além do simples cumprimento de responsabilidades. Sobreviventes descreveram consistentemente sua aparência distinta: uniforme impecavelmente passado, botas de combate reluzentes, cabelo loiro perfeitamente penteado e a combinação onipresente de chicote trançado e pistola. Essa construção deliberada de uma imagem intimidadora, combinada com beleza física e juventude, criou um contraste macabro que contribuiu para sua notoriedade como a hiena de Auschwitz ou o anjo loiro da morte. Seu envolvimento na seleção para as câmaras de gás foi particularmente aterrorizante. Com frieza calculada, ele determinava quem seria enviado imediatamente para a morte, muitas vezes separando mães de seus filhos com absoluta indiferença aos apelos desesperados. Testemunhas descreveram como ele sentia prazer psicológico ao informar os prisioneiros sobre seu destino, descrevendo graficamente o processo de gaseamento enquanto observava suas reações. Esses comportamentos sugerem uma completa internalização da desumanização nazista das vítimas, combinada com tendências sádicas que o sistema dos campos de concentração permitia expressar sem restrições. Maria Mandel apresenta um perfil diferente, mas igualmente perturbador. Nascida em 10 de janeiro de 1912, em Münzkirchen, Áustria, ela era consideravelmente mais velha que Grese quando ingressou no sistema de campos de concentração após o Anschluss, em 1938. Começou como guarda em Lichtenburg antes de se mudar para Ravensbrück, onde demonstrou habilidades administrativas e organizacionais que a diferenciavam de seus colegas. Em outubro de 1942, Mandel chegou a Auschwitz como SS Lagerführerin, comandante do campo, o cargo mais alto que uma mulher poderia alcançar na hierarquia dos campos de concentração. Como supervisora-chefe do campo feminino de Birkenau,
Ela tinha autoridade direta sobre aproximadamente 30.000 prisioneiras e todas as guardas, reportando-se exclusivamente ao comandante Rudolf Höss. Sua combinação de eficiência burocrática e absoluta lealdade ideológica a tornou uma importante implementadora das políticas genocidas em Auschwitz. Em contraste com Greze, cujo sadismo se expressava principalmente em confrontos individuais, Mandel se destacou na criação de sistemas que maximizavam o sofrimento coletivo com eficiência industrial. Estabeleceu protocolos meticulosos para o processamento de remessas recebidas, otimizando o fluxo para câmaras de gás ou quartéis de trabalho com base em critérios de utilidade econômica imediata. Implementou esquemas de punição coletiva em que infrações individuais resultavam em privação de quartéis inteiros. Criou o infame Bloco 25, o prelúdio das câmaras de gás, onde prisioneiros selecionados para a morte esperavam por dias, sem comida ou água, muitas vezes cercados por cadáveres. Um elemento particularmente perturbador da obra de Mandel era sua capacidade de compartimentar a brutalidade sistemática que orquestrava, mantendo ao mesmo tempo uma aparência de sofisticação cultural. Ele estabeleceu uma orquestra feminina em Birkenau, composta por prisioneiras musicistas, para executar peças clássicas à medida que novos transportes chegavam ao campo ou durante as marchas diárias para o trabalho. Esse contraste macabro entre Beethoven ou Mozart e procissões de prisioneiros esqueléticos exemplifica a profunda perversão moral que caracterizava o sistema dos campos de concentração e a capacidade de seus perpetradores de dissociar completamente a empatia do comportamento. Tanto Greze quanto Mandel participaram ativamente dos experimentos médicos realizados em Auschwitz. Eles selecionavam pessoalmente prisioneiros para procedimentos realizados pelo Dr. Josef Mengele e outros médicos da SS, frequentemente enviando gêmeos, pessoas com anomalias físicas ou simplesmente mulheres de quem não gostavam. Essas seleções especiais eram praticamente sentenças de morte, já que poucos sobreviviam aos experimentos desumanos. Sua colaboração nesses crimes demonstra uma completa internalização da visão nazista de certas categorias de pessoas como material experimental descartável. Após a evacuação de Auschwitz em janeiro de 1945, seus caminhos divergiram temporariamente. Greze foi transferida para Bergen-Belsen junto com vários outros prisioneiros, onde seu regime de brutalidade continuou até a libertação britânica em abril. Mandel tentou se esconder na Baviera, mas foi capturado pelas forças americanas e posteriormente extraditado para a Polônia. Ambos enfrentaram julgamentos por crimes contra a humanidade que resultaram em sentenças de morte. Greze foi executada por enforcamento em 13 de dezembro de 1945, em Hameln, tornando-se a mulher mais jovem executada sob a lei britânica no século XX. Mandel foi enforcado em 24 de janeiro de 1948, na prisão de Montelupich, em Cracóvia. Seus casos demonstram como o sistema de campos de concentração nazista criou ambientes onde indivíduos comuns podiam exercer autoridade absoluta sem restrições morais, facilitando a manifestação de tendências sádicas latentes ou o desenvolvimento gradual de comportamentos extremamente cruéis por meio de uma dessensibilização progressiva. As trajetórias de Greze e Mandel refutam estereótipos simplistas sobre a participação feminina em crimes de guerra, demonstrando que a capacidade de perpetrar atrocidades transcende as diferenças de gênero quando fatores específicos de ideologia extremista, oportunidade institucional e predisposições psicológicas individuais convergem. A arte do sofrimento, a técnica letal da tortura nazista. Os campos de concentração nazistas funcionavam como instalações experimentais onde a tortura evoluiu para uma doutrina institucional metódica. Em vez de humanizar esse aparato de terror, as supervisoras o executavam com eficácia devastadora, frequentemente demonstrando iniciativa pessoal que excedia as instruções oficiais. Essas mulheres criaram e refinaram sistemas de sofrimento que combinavam agressão física direta, tormento psicológico sofisticado e intervenção ativa em dispositivos de aniquilação em massa, construindo um arsenal de crueldade que explorava as fraquezas específicas de suas vítimas.
Um exame metódico das técnicas utilizadas revela configurações consistentes que transcendem características individuais ou variações entre campos, indicando processos institucionalizados de transferência de expertise em métodos eficazes de controle e destruição física e mental. Essas metodologias podem ser classificadas em categorias específicas que, quando integradas, geraram um aparato unificado de desumanização e eliminação progressiva. A agressão física direta representava a expressão mais evidente do domínio exercido pelos supervisores. O chicote, símbolo característico de autoridade e pânico, tornou-se uma extensão quase natural de muitos guardas, que aperfeiçoaram métodos precisos para intensificar a dor sem causar morte imediata. Fabricavam chicotes personalizados, entrelaçando materiais específicos para amplificar a gravidade dos ferimentos, direcionando metodicamente seus ataques para áreas particularmente vulneráveis do corpo, como rostos, troncos ou áreas íntimas. Relatos atestam como as supostas surras corretivas excediam em muito qualquer propósito disciplinar, tornando-se manifestações de sadismo que frequentemente se mostravam fatais quando as vítimas, previamente enfraquecidas, não conseguiam suportar o trauma físico. Além disso, os supervisores aplicavam castigos corporais metódicos, destinados a quebrar a resistência física e mental. Obrigavam os presos a permanecerem estáticos em posições dolorosas por horas ou dias, obrigavam-nos a se ajoelhar sobre objetos cortantes, impunham atividades exaustivas até que desmaiassem ou os submetiam deliberadamente a temperaturas extremas por meio de banhos de gelo durante o inverno. Essas punições corretivas eram frequentemente aplicadas em grupo, culpando grupos inteiros por transgressões individuais, uma tática que fomentava a desconfiança entre os presos e anulava a possibilidade de solidariedade. O controle total sobre as demandas fisiológicas fundamentais constituía outra faceta essencial do terror aplicado. Os supervisores controlavam rigorosamente o acesso à nutrição, aos fluidos e às instalações sanitárias, transformando as necessidades vitais em instrumentos de controle e punição. Limitavam caprichosamente o uso dos banheiros, forçando os prisioneiros a se sujarem e, em seguida, punindo-os por sujeira. Apropriavam-se sistematicamente das rações alimentares dos prisioneiros problemáticos, acelerando o processo de inanição. Durante o inverno, negavam cobertores ou roupas adequadas àqueles de quem não gostavam, causando hipotermia potencialmente fatal. Essa manipulação intencional das necessidades fundamentais explorava vulnerabilidades corporais para quebrar a resiliência mental. Particularmente sofisticada era a aplicação de tormento psicológico especificamente concebido para aniquilar a identidade e a dignidade humanas. Os supervisores forçavam os prisioneiros a se despirem publicamente para revistas, acompanhadas de comentários humilhantes, raspavam a cabeça, recebiam roupas esfarrapadas, inadequadas para a proteção básica, e criavam humilhações específicas com base em vulnerabilidades individuais identificadas. Exploravam sensibilidades culturais ou espirituais particulares, forçando mulheres judias ortodoxas a transgredir mandamentos religiosos ou selecionando mulheres anteriormente respeitadas em suas comunidades para trabalhos particularmente degradantes. A humilhação metódica buscava aniquilar qualquer resquício de identidade ou autoestima que pudesse sustentar resistência interna. A exploração de laços afetivos como instrumento de tormento psicológico atingiu níveis particularmente perversos. Supervisores intencionalmente separavam mães de filhos, irmãs de irmãs e amigos de amigos apenas para posteriormente fornecer informações falsas ou incompletas sobre o destino de entes queridos. Obrigavam os presos a assistir à tortura de familiares sem lhes permitir tomar qualquer atitude. Estabeleciam mecanismos de privilégio arbitrários que forçavam pessoas próximas a competir por recursos básicos, como nutrição ou medicamentos. Essas táticas exploravam exatamente aquilo que preservava a humanidade das vítimas, seus laços afetivos, e o transformavam em uma fonte adicional de sofrimento. O uso instrumental de animais como instrumentos de tortura constitui outra faceta perturbadora do arsenal repressivo. Johanna Bormann exemplificou essa metodologia com seu cão, treinado especificamente para atacar prisioneiros selecionados sob comando. Essa técnica combinava danos físicos severos com terror psicológico exacerbado,
pois o medo instintivo de ataques de animais gerava reações traumáticas particularmente intensas em indivíduos previamente debilitados. Os ataques frequentemente eram fatais, pois as mordidas infeccionavam rapidamente na ausência de atendimento médico, levando à septicemia fatal. A imposição de trabalho forçado extenuante era um método particularmente eficaz para enfraquecer sistematicamente organismos já comprometidos pela fome e doenças. Supervisores supervisionavam equipes de trabalho onde estabeleciam ritmos de trabalho impossíveis de sustentar para indivíduos gravemente debilitados, espancando aqueles que reduziam a produtividade ou desmaiavam de exaustão. Particularmente perversa era a atribuição de tarefas completamente sem sentido: cavar fossos e depois preenchê-los, mover pedras de um local para outro sem propósito, limpar repetidamente superfícies que imediatamente ficavam sujas, com o único propósito de destruir qualquer senso de propósito ou significado na atividade imposta. A intervenção direta na seleção das câmaras de gás era indiscutivelmente a forma mais destrutiva de autoridade exercida por supervisoras. Em Auschwitz e outros campos de extermínio, elas decidiam quem seria enviado imediatamente para morrer e quem seria temporariamente selecionado para viver. Essa responsabilidade literal sobre a vida e a morte era exercida com fria eficiência burocrática, avaliando em segundos a utilidade econômica imediata de seres humanos reduzidos a unidades produtivas. O impacto psicológico era devastador não apenas para aqueles enviados diretamente para morrer, mas também para aqueles selecionados para viver, permanentemente marcados pelo trauma da sobrevivência, enquanto familiares e amigos eram levados à morte. As supervisoras também participavam ativamente de experimentos médicos desumanos. Elas selecionavam sujeitos para procedimentos atrozes conduzidos por médicos da SS, como Joseph Mengele. Mulheres grávidas, gêmeos, pessoas com características físicas incomuns ou simplesmente prisioneiros que haviam provocado antipatia pessoal eram enviados para blocos médicos onde eram realizadas esterilizações forçadas, implantes de substâncias tóxicas, exposição a patógenos ou cirurgias experimentais sem anestesia. Os supervisores monitoravam esses blocos, garantindo que nenhum sujeito experimental escapasse. A imprevisibilidade intencional de comportamentos e reações fazia parte de uma estratégia sofisticada de tormento psicológico. Os supervisores mantinham regimes em que as regras eram constantemente alteradas sem aviso prévio, onde comportamentos tolerados em um dia podiam ser severamente sancionados no dia seguinte. Essa inconsistência calculada impedia os presos de desenvolver táticas adaptativas estáveis, mantendo-os em estado permanente de alerta traumático. Alguns supervisores alternavam intencionalmente momentos de aparente benevolência com explosões de extrema violência sem provocação óbvia, gerando efeitos psicologicamente devastadores por meio de um bombardeio traumático imprevisível. O que era particularmente perturbador nessas metodologias era que elas não eram ações aleatórias de indivíduos excepcionalmente cruéis, mas sim elementos integrados de um sistema projetado para desumanizar completamente as vítimas antes de sua eventual aniquilação. A exposição contínua a esse regime de brutalidade visava transformar os prisioneiros em seres passivos, incapazes de resistência organizada e psicologicamente preparados para aceitar sua própria destruição como inevitável. Os supervisores, longe de serem meros executores de diretrizes institucionais, frequentemente demonstravam iniciativa pessoal no refinamento e na intensificação das técnicas repressivas, competindo entre si para demonstrar eficácia por meio da inovação na crueldade. Os julgamentos de Bergen-Belsen e o destino dos guardiões. O momento em que as forças britânicas capturaram Bergen-Belsen em 15 de abril de 1945 marcou o início de um processo legal revolucionário que consolidaria princípios essenciais para o direito internacional. Ao contrário de outros complexos abandonados às pressas ou demolidos para apagar evidências comprometedoras, Bergen-Belsen caiu nas mãos dos aliados com grande parte de seu efetivo ainda no local, incluindo vários supervisores que haviam fracassado em sua tentativa de fuga. As perspectivas catastróficas enfrentadas pelos libertadores, mais de 10.000 cadáveres insepultos,
detentos morrendo de fome e epidemias, enfermarias superlotadas com indivíduos reduzidos a esqueletos ambulantes, levaram à decisão imediata de levar os responsáveis por tais atrocidades à justiça. Os comandantes britânicos agiram rapidamente, prendendo todo o efetivo da SS ali localizado, incluindo o comandante Joseph Kramer, conhecido como a Besta de Belsen, bem como supervisores como Irma Grese, Elisabeth Volkenrath, Johanna Bormann e Herta Botte. Como ação inicial, os britânicos obrigaram esses guardas a intervir na higienização do complexo, transferindo cadáveres em decomposição para valas comuns. Imagens fotográficas de supervisores movendo corpos emaciados evoluíram para representações icônicas que capturaram o estágio inicial da responsabilização pelas atrocidades cometidas. O julgamento de Bergen-Belsen, formalmente intitulado O Julgamento de Joseph Kramer e outros, teve início em 17 de setembro de 1945, em Lüneburg, sob autoridade militar britânica. Este caso simbolizou um dos esforços sistemáticos pioneiros para processar as atrocidades do Holocausto, criando um precedente significativo para os subsequentes julgamentos de Nuremberg. Sua importância residiu não apenas no julgamento de indivíduos específicos, mas também no registro meticuloso da essência das atrocidades perpetradas nos complexos, estabelecendo documentação histórica verificável de atrocidades que mais tarde se tornariam parte do patrimônio documental do Holocausto. Entre os 45 réus, havia 16 mulheres, predominantemente supervisoras da SS que haviam operado em Bergen-Belsen, Auschwitz e outros complexos. O Tribunal Militar Britânico enfrentou desafios jurídicos sem precedentes, desenvolver estruturas legais para julgar atrocidades cometidas por cidadãos alemães contra outros alemães ou cidadãos de territórios ocupados, em áreas fora da jurisdição britânica. A solução implementada consistiu em processá-los por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, conceitos emergentes no direito internacional que se materializaram precisamente como uma resposta jurídica às atrocidades nazistas. A preparação do caso contra os supervisores exigiu um esforço investigativo excepcional. Esquadrões britânicos interrogaram centenas de sobreviventes espalhados pela Europa, muitos dos quais ainda estavam hospitalizados ou em instalações para pessoas deslocadas. Esses relatos forneceram detalhes específicos sobre o comportamento individual de cada supervisor, facilitando a determinação de culpa pessoal para além da alegação de cumprimento de diretivas. A acusação apresentou provas que incluíam relatos em primeira mão, documentação recuperada dos arquivos do complexo, diretivas assinadas, registros de sanções e material fotográfico registrando as circunstâncias descobertas após a libertação. As táticas defensivas dos réus seguiam configurações previsíveis. A maioria alegava cumprimento de diretivas superiores, Befehlsnotstand, alegação sistematicamente rejeitada pelo tribunal quando as provas demonstravam iniciativa pessoal na implementação de crueldade. Alguns reconheciam delitos menores, mas rejeitavam acusações mais graves. Muitos tentavam minimizar o conhecimento do propósito geral do sistema de campos de concentração ou sua compreensão da conexão causal entre as circunstâncias impostas e as altas taxas de mortalidade. Em 17 de novembro de 1945, após 2 meses de depoimentos e deliberações, o tribunal proferiu seus veredictos. 11 réus, incluindo Joseph Kramer, Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann, foram condenados à morte. 14 receberam penas de prisão que variavam de prisão perpétua a penas mais curtas. 14 foram exonerados por insuficiência de provas. Os parâmetros de condenação refletiram tanto a gravidade individual das atrocidades, quanto o nível de culpabilidade direta estabelecido por provas verificáveis. Um fator decisivo nas sentenças de morte foi o envolvimento prévio em Auschwitz. Supervisores que trabalharam tanto em Auschwitz quanto em Bergen-Belsen geralmente recebiam sentenças mais severas do que aqueles que trabalhavam apenas em Bergen-Belsen, com o tribunal considerando que o envolvimento em extermínio industrializado constituía uma circunstância particularmente agravante. Esse parâmetro gerou controvérsia entre os sobreviventes, que argumentaram que a brutalidade específica de cada supervisor, independentemente do complexo onde trabalhavam, deveria ser um fator determinante.
As execuções ocorreram em 13 de dezembro de 1945, na prisão de Hamelin. Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann foram enforcadas no mesmo dia, tornando Grese a mulher mais jovem executada sob a lei britânica no século XXI. As execuções foram dirigidas por Albert Pierre Point, o carrasco oficial britânico que posteriormente registrou esses procedimentos em documentos oficiais. Os supervisores que obtiveram penas de prisão tiveram destinos variados. Herta Botte, inicialmente condenada a 10 anos, foi libertada no início de dezembro de 1951, como parte de uma política geral de comutação de penas para criminosos de guerra. Outros, como Hilde Michaelis e Gertrude Fiest, tiveram destinos semelhantes. Essa libertação antecipada refletiu a mudança do ambiente político no início da Guerra Fria, à medida que a Alemanha Ocidental se tornava uma aliada estratégica contra o bloco soviético, gerando pressão para normalizar as relações por meio da libertação antecipada de criminosos de guerra. A grande maioria das supervisoras nunca enfrentou repercussões legais. Das cerca de 3.500 mulheres que atuavam como Aufseherinnen no sistema de campos de concentração, apenas uma pequena fração foi processada. Muitas conseguiram se misturar aos milhões de deslocados, mudando de identidade ou simplesmente retornando a existências anônimas em lugares onde sua história era desconhecida. A captura de Bergen-Belsen com a presença de pessoal simbolizou a exceção e não a regra. A maioria dos complexos foi evacuada com bastante antecedência para facilitar a fuga dos perpetradores. O rastreamento daqueles que inicialmente escaparam da justiça revela inconsistências na responsabilização pós-Holocausto. Alguns, como Hermine Braunsteiner, a égua de Majdanek, emigraram para países como os Estados Unidos e o Canadá, usando identidades falsas ou ocultando seus antecedentes criminais. Braunsteiner foi finalmente identificada em 1964, vivendo como dona de casa no Queens, Nova York. Após um longo processo de extradição, ela foi julgada na Alemanha e condenada à prisão perpétua em 1981, quase 4 décadas após suas atrocidades. O legado jurídico de julgamentos, como o de Bergen-Belsen, foi considerável, apesar de suas limitações. Eles estabeleceram um precedente para o julgamento de atrocidades contra a humanidade sob a autoridade militar aliada, abrindo caminho para os tribunais de Nuremberg e os procedimentos subsequentes. Mais importante ainda, criaram um registro jurídico detalhado das atrocidades por meio de interrogatório e provas documentais, registrando meticulosamente a essência sistemática do genocídio nazista. Esses registros probatórios provaram ser essenciais para historiadores e para a documentação histórica do Holocausto. Possivelmente, o princípio jurídico mais transcendental estabelecido foi a rejeição categórica do cumprimento de diretivas, como desculpa para a culpabilidade por atrocidades contra a humanidade. Esse princípio de Nuremberg, posteriormente formalmente codificado em processos contra importantes líderes nazistas, começou a se materializar em julgamentos contra funcionários de Bergen-Belsen. Os supervisores foram considerados culpados não apenas de implementar diretivas institucionais, mas também de iniciativa pessoal, evidenciada pela implementação de crueldade e por intervenção voluntária em um aparato manifestamente criminoso. Vozes do abismo, testemunhos que expõem a crueldade nazista. Os relatos das sobreviventes constituíram a base essencial sobre a qual os processos contra os supervisores dos campos de concentração foram construídos. Essas declarações, apresentadas durante os processos em Bergen-Belsen, Ravensbrück e outros julgamentos, ofereceram descrições detalhadas e verificáveis das atrocidades, transcendendo seu valor jurídico imediato para se tornarem registros históricos fundamentais. Por meio desses relatos, emergiu documentação detalhada da brutalidade sistemática perpetrada por mulheres que haviam sido parte integrante do aparato dos campos de concentração nazistas. A compilação desses relatos,
representou um desafio logístico excepcional na Europa devastada do pós-guerra. Investigadores britânicos, americanos e soviéticos cruzaram o continente, localizando sobreviventes dispersos, muitos dos quais estavam gravemente doentes ou convalescentes em hospitais improvisados. O procedimento exigia a verificação cruzada de relatos, a verificação de identidades por meio de fotografias e a avaliação cuidadosa da confiabilidade de cada declaração. Essa precisão era essencial diante de táticas defensivas que tentavam desacreditar relatos alegando confusão, exagero ou imprecisão em relação a identidades específicas. A confiabilidade das evidências foi significativamente aprimorada quando relatos independentes de indivíduos sem qualquer relação com o caso, de diferentes nacionalidades e origens, descreveram padrões consistentes de comportamento. Particularmente valiosos foram os relatos com especificidades verificáveis. Datas exatas, descrições precisas de locais dentro dos campos, nomes de outras vítimas ou testemunhas e detalhes idiosincráticos sobre os réus que só poderiam ser descobertos por meio de contato direto. Elisabeth Katzenstein, sobrevivente de Auschwitz e Bergen-Belsen, apresentou um relato detalhado contra Irma Grese. Seu depoimento descreveu com precisão as práticas punitivas que Grese implementou pessoalmente. Katzenstein relatou um incidente em que Grese espancou brutalmente uma prisioneira húngara grávida até o ponto de abortar, negando-lhe posteriormente atendimento médico, resultando em sua morte por sepse. A precisão desses detalhes e a consistência com outros relatos independentes tornaram seu depoimento especialmente significativo como prova em tribunal. Luba Trzinska, uma enfermeira polonesa que trabalhava na enfermaria de Bergen-Belsen, testemunhou sobre o envolvimento direto de Elisabeth Volkenrath na criação de condições letais. Ela descreveu como Volkenrath se apropriava sistematicamente de medicamentos destinados aos doentes, proibia o fornecimento de rações adicionais a pacientes desnutridos e realizava seleções dentro da enfermaria, enviando pacientes debilitados para enfermarias sem supervisão, onde inevitavelmente morriam. Como profissional de saúde, Trzinska estabeleceu relações causais diretas entre as decisões administrativas de Volkenrath e as mortes resultantes. Particularmente valiosos foram os relatos de ex-detentos que ocuparam cargos administrativos nos campos, escriturários, tradutores ou pessoal médico com acesso a informações internas sobre o funcionamento dos campos. Raquela Kelisek, tradutora da administração de Bergen-Belsen, testemunhou sobre conversas entre Elisabeth Volkenrath e Josef Kramer, nas quais discutiram a redução das rações para acelerar as mortes em sessões superlotadas, contradizendo diretamente as alegações de Volkenrath de desconhecimento da relação entre restrições alimentares e mortalidade. Os relatos não se limitaram a sobreviventes judeus. Testemunhas como Catherine Neger, uma prisioneira política austríaca categorizada como antissocial pelo regime nazista, forneceram perspectivas complementares sobre a brutalidade das supervisoras. Neger descreveu como Herta Botti visava especificamente detentas não judias para punição exemplar, contradizendo a narrativa defensiva de implementação passiva de políticas antissemitas de cima para baixo. Esses relatos estabeleceram que a crueldade das rés transcendia motivações ideológicas, revelando padrões sistemáticos de comportamento violento direcionado a qualquer detenta sob sua supervisão. Embora menos numerosos, os relatos de ex-guardas foram igualmente significativos. Diante da certeza de suas próprias convicções, alguns membros masculinos da SS prestaram depoimentos incriminatórios contra supervisoras. Otto Stoppel, um guarda da SS em Bergen-Belsen, testemunhou por iniciativa própria que Volkenrath e Grese exibiam planos de punição particularmente severos, contradizendo diretamente a defesa baseada em seguir diretivas. Esses relatos de dentro do aparato se mostraram especialmente difíceis de refutar. A apresentação judicial desses relatos exigia sensibilidade processual. Inúmeros sobreviventes experimentaram reações intensas ao reviver experiências ou confrontar diretamente antigos supervisores.
Os promotores desenvolveram técnicas para facilitar os depoimentos, minimizando as interrupções processuais, permitindo relatos por escrito quando o confronto direto era impossível, ou preparando cuidadosamente as testemunhas para os procedimentos judiciais. Alguns relatos tiveram que ser interrompidos quando as testemunhas sofreram descompensação durante o depoimento, o que por si só já demonstra o impacto das atrocidades que estavam sendo processadas. As provas testemunhais foram complementadas por provas documentais e forenses. Registros pessoais mostravam a trajetória de supervisoras pelo aparato do campo de concentração, contradizendo alegações de curtos períodos de serviço ou desconhecimento do propósito geral. Diretivas assinadas, listas de presos e registros de sanções forneceram evidências contemporâneas corroborantes. Particularmente valiosos foram os registros médicos que documentavam causas de morte forjadas para ocultar causas violentas. Provas fotográficas desempenharam um papel probatório crucial. Imagens capturadas pelos libertadores forneceram contexto visual para as atrocidades que estavam sendo processadas. Fotografias de identificação permitiram que testemunhas confirmassem positivamente a identidade de réus específicos. Fotografias recuperadas dos pertences pessoais dos supervisores, exibidas em contextos sociais dentro dos mesmos campos onde milhares de pessoas morriam diariamente, ilustraram a incongruência entre as condições dos presos e dos funcionários do campo. Relatos médicos constituíram uma categoria probatória crucial. Médicos militares britânicos que trataram sobreviventes imediatamente após a libertação testemunharam sobre condições físicas consistentes com descrições de abusos específicos. O Dr. Charles Matheson documentou padrões de cicatrizes em sobreviventes que correspondiam precisamente às descrições de instrumentos usados por supervisores específicos. Esses relatos estabeleceram conexões causais diretas entre as ações de supervisores específicos e danos físicos verificáveis, reforçando a credibilidade dos relatos dos sobreviventes. O impacto probatório dessas histórias transcendeu seu valor emocional. Os depoimentos transformaram estatísticas abstratas em registros documentados concretos, estabelecendo cadeias causais entre ações individuais e consequências específicas. Quando Sigismund Chalomsky descreveu procedimentos específicos implementados por Irma Grese, ele forneceu detalhes verificáveis que possibilitaram a reconstrução de cadeias de comando e responsabilidade dentro do aparato do campo. A dimensão de gênero específica dos relatos emergiu consistentemente. As narrativas revelaram formas particulares de maus-tratos direcionados especificamente a detentas. Jacqueline Warsawski descreveu como alguns supervisores deliberadamente puniam mulheres grávidas com punições que resultavam em abortos. Francisca Mann relatou procedimentos humilhantes de inspeção implementados especificamente para detentas. Esses relatos documentaram práticas específicas implementadas por supervisores contra detentas. O caráter internacional dos relatos refletiu a natureza multinacional do Holocausto. Sobreviventes da Polônia, Hungria, França, Holanda, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Romênia, Itália, Grécia, Rússia e outras nações forneceram relatos, muitas vezes por meio de intérpretes. Essa diversidade ilustrou o alcance pan-europeu da perseguição nazista e dificultou tentativas defensivas de caracterizar incidentes como isolados ou excepcionais. A consistência das narrativas de indivíduos tão diversos reforçou a credibilidade geral do caso apresentado. As próprias declarações dos réus constituíram outra forma crucial de prova. Durante os interrogatórios, supervisores como Grese e Volkenrath frequentemente se contradiziam, inicialmente negando conhecimento de mortes em massa e posteriormente admitindo alguns incidentes. Particularmente reveladores foram os momentos em que inadvertidamente admitiram conhecimento anteriormente negado, como quando Johanna Bormann, após negar familiaridade com o gaseamento, descreveu o processo em detalhes durante o interrogatório, revelando conhecimento de procedimentos que supostamente haviam ignorado. As inspeções judiciais em Bergen-Belsen forneceram um contexto físico essencial para a avaliação dos relatos. Embora parcialmente modificado após a libertação, o campo permaneceu substancialmente como descrito pelas testemunhas. Os juízes verificaram as distâncias mencionadas nos relatos,
confirmaram as linhas de visão dos postos de guarda e avaliaram as condições das celas descritas. Essas visitas permitiram uma avaliação realista das alegações defensivas de ignorância de condições específicas, demonstrando a impossibilidade física de não se notar situações como superlotação extrema ou acúmulo de cadáveres mencionadas nos relatos. Para muitos sobreviventes, testemunhar simbolizou um ato de documentação histórica. Relatar publicamente experiências anteriormente não documentadas validou o sofrimento silenciado e contribuiu para o registro histórico oficial. Ilse Stefan, que testemunhou contra Herta Bote, posteriormente expressou que seu depoimento simbolizou uma contribuição para a documentação histórica de eventos que, de outra forma, poderiam ter passado despercebidos. O ato de testemunhar constituiu uma contribuição fundamental para o registro documental do Holocausto. O impacto público desses relatos foi considerável. Reportagens jornalísticas sobre pronunciamentos judiciais circularam globalmente, contribuindo para a documentação pública inicial do Holocausto. À medida que governos e organizações internacionais começaram a conceituar legalmente a noção de barbaridades contra a humanidade, esses relatos forneceram exemplos concretos necessários para o desenvolvimento de arcabouços jurídicos apropriados. A especificidade das declarações contra supervisores ajudou a estabelecer que a responsabilidade pelas atrocidades incluía os perpetradores diretos, independentemente de sua posição hierárquica ou cargo. O valor histórico desses relatos transcende em muito seu propósito judicial imediato. Constituem registros fundamentais que preservam a documentação direta de atrocidades que, de outra forma, poderiam ter sido diluídas em abstrações estatísticas. Décadas depois, continuam a fornecer material primário inestimável para pesquisadores, educadores e documentaristas históricos. Sua especificidade e detalhamento contrariam efetivamente narrativas revisionistas que tentam minimizar a realidade ou a escala das atrocidades perpetradas durante o Holocausto. O legado sombrio, a sombra dos guardiões na história. O aparato de supervisoras femininas nos campos de concentração nazistas constitui um episódio significativo na documentação histórica do Holocausto, enriquecendo a compreensão da estrutura organizacional do genocídio perpetrado pelo regime nazista. Após mais de 7 décadas, a pesquisa sobre essas mulheres continua a fornecer insights documentais sobre o funcionamento prático do aparato dos campos de concentração e o envolvimento das mulheres na execução direta de políticas repressivas. Registros históricos mostram uma composição demográfica significativa do contingente feminino de supervisoras. Durante o auge do sistema de campos de concentração, aproximadamente 3.500 mulheres atuavam como Aufseherinnen, distribuídas por vários campos e instalações subsidiárias por toda a Europa ocupada. Esse grupo feminino representava um elemento essencial da equipe administrativa dos campos, especialmente na supervisão dos setores femininos, onde as detentas constituíam uma porcentagem crescente da população dos campos de concentração, principalmente após a intensificação das deportações em massa em 1944. Documentação administrativa recuperada após a guerra ajuda a reconstruir as trajetórias institucionais de supervisoras dentro do aparato. Contrariamente às suposições iniciais, informações biográficas compiladas em registros de pessoal da SS revelam uma diversidade significativa no perfil de recrutamento. A análise desses registros indica que a maioria vinha de origens socioeconômicas da classe trabalhadora ou da classe média baixa, com educação básica e, frequentemente, experiência profissional prévia nos setores de serviços, industrial ou agrícola. Essas informações contradizem as hipóteses iniciais sobre o recrutamento exclusivo entre mulheres anteriormente marginalizadas. Registros de preparação recuperados dos arquivos de Ravensbrück documentam um sistema metódico de treinamento implementado para novos candidatos. Os documentos administrativos especificam um programa de treinamento de 4 semanas que incluía doutrinação ideológica, instruções sobre hierarquias e procedimentos administrativos nos campos, técnicas de controle e gerenciamento de contingências e treinamento prático supervisionado.
Essa documentação demonstra a natureza sistemática e institucionalizada do processo de incorporação de supervisoras ao aparato dos campos de concentração, refutando as caracterizações iniciais do processo como um fenômeno improvisado ou periférico. Um exame comparativo de registros judiciais, documentação administrativa e registros de transferências entre campos permite reconstruir cadeias de comando e responsabilidade específicas para seções femininas específicas dos campos. Os arquivos administrativos da SS mostram como supervisoras seniores, como Maria Mandel, ocupavam cargos definidos dentro da estrutura hierárquica, com substancial autoridade administrativa sobre pessoal subordinado e seções específicas do campo. Esses registros documentam cadeias formais de transmissão de diretivas e supervisão, contextualizando ações individuais dentro de uma estrutura organizacional mais ampla. Particularmente relevante é a documentação sobre a evolução do aparato de supervisão feminina ao longo do tempo. Registros de pessoal mostram como o recrutamento se intensificou significativamente após 1943, coincidindo com a expansão geral do aparato dos campos de concentração e as crescentes necessidades de pessoal devido à transferência de guardas masculinos para a frente militar. Essas informações quantitativas nos permitem contextualizar a participação feminina na evolução geral do aparato nazista e nas necessidades operacionais específicas durante os estágios finais do conflito. Estudos históricos recentes contrastaram registros administrativos com relatos judiciais para avaliar o grau de autonomia operacional exercido por supervisoras. Essa metodologia comparativa revela como, dentro das diretrizes gerais estabelecidas pelos comandos dos campos, as supervisoras frequentemente implementavam interpretações pessoais do escopo e da severidade das medidas disciplinares, demonstrando significativa margem para iniciativa individual dentro dos parâmetros institucionais. Essa documentação contradiz justificativas posteriores baseadas apenas em cumprir ordens. A evidência documental do envolvimento de supervisoras na seleção é especialmente significativa historicamente. Registros administrativos de Auschwitz, combinados com registros judiciais e relatórios médicos, comprovam o envolvimento formal de supervisoras seniores como Mandel e Volkenrath nos procedimentos de seleção para câmaras de gás, com responsabilidade direta pela designação de detentas para tratamento especial, terminologia administrativa para execução. Essa documentação formaliza a responsabilidade direta pela implementação de políticas de extermínio. Os arquivos judiciais do pós-guerra fornecem um corpus documental essencial sobre as ações individuais de supervisoras. Os arquivos dos julgamentos de Bergen-Belsen e Ravensbrück e de inúmeros julgamentos subsequentes contêm transcrições detalhadas de depoimentos, provas apresentadas, interrogatórios e interrogatórios, condenações fundamentadas e recursos subsequentes. Essa documentação judicial constitui uma fonte primária insubstituível para a reconstrução histórica de ações específicas, oferecendo provas documentais diretas de eventos verificados por meio de processos adversariais com garantias processuais básicas. Além disso, a documentação fotográfica recuperada fornece evidências visuais diretas de supervisoras em seu contexto operacional. Fotografias oficiais de identificação, imagens recuperadas de pertences pessoais e, especialmente, material fotográfico gerado durante a libertação do campo constituem registros visuais que complementam a documentação escrita. Particularmente significativas são as séries fotográficas que documentam o envolvimento de supervisoras na limpeza pós-libertação de Bergen-Belsen, proporcionando uma conexão visual direta entre os perpetradores e as consequências documentadas de suas ações. O tratamento judicial subsequente dos tribunais de supervisão revela uma evolução histórica na conceituação jurídica de atrocidades em massa. A documentação processual dos primeiros julgamentos, 1945-1947, demonstra a aplicação pioneira de conceitos emergentes como atrocidades contra a humanidade, enquanto os processos posteriores, 1950-1980, refletem o refinamento progressivo dos arcabouços jurídicos, incorporando novos desenvolvimentos no direito internacional e adaptando-se às circunstâncias políticas em constante mudança.
Essa evolução documentada ilustra o desenvolvimento histórico das respostas judiciais a atrocidades sem precedentes. Registros de julgamentos documentam disparidades significativas na responsabilização judicial. Embora figuras de destaque como Greze e Mandel tenham recebido sentenças de morte executadas rapidamente, estatísticas judiciais revelam que a maioria dos supervisores nunca foi processada, enquanto os condenados frequentemente recebiam penas reduzidas por meio de anistia ou libertação antecipada. A documentação de processos de extradição subsequentes, como o caso Hermine Braunsteiner, 1973-1981, demonstra a continuidade temporal dos esforços judiciais, mas também limitações práticas na implementação universal da justiça. Os arquivos de narrativas constituem um patrimônio documental de valor histórico excepcional. Depoimentos detalhados de sobreviventes, frequentemente acompanhados de documentação complementar, como desenhos contemporâneos, diários pessoais ou correspondência recuperada, proporcionam uma perspectiva privilegiada e insubstituível sobre a vida cotidiana sob o regime dos campos de concentração. Este corpus de testemunhos, preservado em arquivos judiciais e, posteriormente, em coleções como o Arquivo de Vídeos Fortunoff, a Fundação Shoah da USC e o Yad Vashem, continua a servir como fonte documental primária para pesquisas históricas. Historicamente, o estudo específico de supervisoras evoluiu significativamente. Trabalhos pioneiros, focados principalmente em figuras proeminentes como Greze e Mandel, deram lugar a pesquisas mais amplas que analisam sistematicamente o componente feminino do pessoal dos campos de concentração como um grupo funcional dentro do aparato nazista. Estudos recentes, como os de Wendy Lower e Claudia Kuntz, contextualizaram as supervisoras no contexto mais amplo da participação feminina em diversas estruturas do regime nacional socialista, documentando continuidades e particularidades organizacionais específicas. A documentação da integração subsequente de antigos supervisores em sociedades do pós-guerra levanta questões históricas sobre continuidades institucionais e sociais após 1945. Registros de desnazificação, arquivos de reintegração trabalhista e documentação sobre casos como o de Herta Botte, que viveu até 2000 e ocasionalmente fornecia entrevistas sobre sua experiência, ilustram processos complexos de transição para estruturas democráticas, enquanto continuidades pessoais e institucionais significativas do período nazista persistiram. A preservação e a acessibilidade da documentação sobre supervisoras de campos de concentração são componentes essenciais da infraestrutura do Memorial do Holocausto. De arquivos especializados como os mantidos pelo Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, Yad Vashem e o Memorial de la Shoah, a recursos digitais que permitem acesso global à documentação anteriormente dispersa, os esforços institucionais para preservar o registro documental garantem a disponibilidade de fontes primárias para a pesquisa histórica contínua e a educação pública sobre a participação feminina na implementação do genocídio nazista. O estudo documental de supervisores de campos gerou contribuições metodológicas significativas para a pesquisa histórica sobre perpetradores. A complexidade inerente à reconstrução de motivações e circunstâncias específicas incentivou o desenvolvimento de metodologias integrativas que combinam a análise de documentação administrativa, relatos de sobreviventes, registros judiciais e o contexto sociopolítico mais amplo. Essa abordagem multidimensional enriqueceu a compreensão histórica do funcionamento prático do aparato dos campos de concentração e dos processos de implementação direta da violência institucionalizada. A documentação histórica sobre os supervisores dos campos desempenha uma função fundamental como contrapeso factual às tendências revisionistas. O extenso arquivo testemunhal, combinado com documentação administrativa e registros judiciais verificados por meio de procedimentos adversariais, fornece uma base documental sólida que resiste a tentativas de minimizar ou negar a realidade histórica do Holocausto. Essa função testemunhal do registro histórico preserva a memória documentada de eventos-chave do século XX para as gerações futuras,